Alguns setores da sociedade pedem o fim da polícia militar. Alegam que essa instituição é um resquício da ditadura, que não respeita os direitos humanos, que é violenta e responsável por um número significativo de mortes, principalmente de negros. Ocorre que várias outras instituições do Estado, assim como as polícias militares, surgiram antes do regime militar e perduram até hoje. Ademais, a maior parte dos brasileiros são mestiços e pardos. Por outro lado, a sociedade, em grande parte, é muito violenta. E a polícia reflete e reage ao público que atende. Esse é um tema realmente complexo e multifacetado. A discussão sobre a existência e o papel da polícia militar no Brasil envolve várias camadas históricas, sociais e políticas. A polícia militar como instituição tem suas raízes no período colonial e foi consolidada durante o regime militar, de 1964 a 1985. Muitos críticos argumentam que a estrutura e a cultura da polícia militar ainda carregam resquícios autoritários desse período, o que se reflete em práticas violentas e abusos de direitos humanos, que a violência policial, especialmente contra negros e moradores de periferias, é uma questão grave e amplamente documentada. Por outro lado, é importante reconhecer que a violência não é um problema exclusivo da polícia, mas um reflexo de uma sociedade marcada por desigualdades sociais, econômicas e culturais. A polícia muitas vezes atua em contextos de alta criminalidade e violência, o que pode influenciar suas práticas e atitudes. A discussão sobre a desmilitarização da polícia envolve a busca por um modelo de segurança pública mais eficiente e respeitoso aos direitos humanos. Alguns defendem a criação de uma polícia civil unificada, com foco em prevenção e mediação de conflitos, enquanto outros argumentam que a militarização é necessária para lidar com a violência extrema presente em algumas regiões. Para muitos, a questão racial é central nesse debate. A população brasileira é majoritariamente composta por pessoas negras e pardas, que são as principais vítimas da violência. Segundo alguns setores da sociedade, a luta por uma polícia mais justa e menos violenta está intrinsecamente ligada à luta contra o racismo estrutural no Brasil. A discussão sobre a polícia militar no Brasil é complexa e envolve a necessidade de reformas profundas na segurança pública, na estrutura policial e na sociedade como um todo. É um debate que exige a participação de diversos setores da sociedade e um compromisso com a construção de um país mais justo. Quais setores da sociedade pretendem acabar com as polícias militares? Então vejamos os principais grupos que defendem o fim da PM ou sua transformação profunda, bem como os argumentos que sustentam essas posições. Movimentos sociais e de direitos humanos criticam a PM por sua história de violência, especialmente contra populações marginalizadas, como negros, pobres e moradores de periferias. Apontam para casos de abuso de autoridade, execuções sumárias e a militarização da segurança pública como problemas estruturais. Como exemplos de organizações temos Anistia Internacional, Conectas Direitos Humanos, Movimento Negro Unificado, coletivos periféricos e organizações comunitárias. Muitos acadêmicos, especialistas em segurança pública e estudiosos defendem que o modelo de polícia militarizada é anacrônico, inadequado para uma democracia. Eles propõem a desmilitarização das polícias, com a criação de uma força única e civil, focada na prevenção e no respeito aos direitos humanos. Como exemplo desses grupos, nós temos pesquisadores em segurança pública e ciências sociais, instituições como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Partidos políticos e coletivos de esquerda veem a PM como um resquício da ditadura e um instrumento de repressão às classes populares. Defendem a desmilitarização como parte de uma reforma mais ampla do sistema de segurança pública. Como exemplo desses partidos, nós temos o PSOL, o PT e o PDT,
e coletivos e movimentos de esquerda, como o Levante Popular da Juventude. Vítimas de violência policial e familiares que sofreram diretamente com a violência policial ou perderam familiares para ações da PM defendem o fim da instituição. Eles argumentam que a estrutura militarizada incentiva a impunidade e a cultura do inimigo interno. Como exemplo, nós temos mães de vítimas de violência policial, como o movimento Mães de Maio, sobreviventes de operações policiais em favelas e periferias. Jovens e coletivos periféricos. São jovens, especialmente negros e moradores de periferias, que argumentam são os mais afetados pela violência policial. Muitos defendem o fim da PM como uma forma de combater o racismo estrutural e a criminalização da pobreza. Como exemplos, nós temos coletivos como a Uniafro Brasil e movimentos juvenis e grupos culturais das periferias. Organizações internacionais argumentam que relatórios de organizações internacionais têm criticado o modelo de polícia militarizada no Brasil, destacando a violência e a falta de prestação de contas como problemas graves. Como exemplos, nós temos a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Anistia Internacional. Críticos da estrutura militarizada. Alguns setores defendem que a estrutura militarizada da PM é incompatível com as funções de polícia ostensiva. Eles propõem a criação de uma polícia única, como foco na prevenção e na mediação de conflitos. Como exemplo, nós temos profissionais da área de segurança pública, ex-policiais que criticam a cultura militarizada. Argumentos comuns pela desmilitarização ou fim da PM. Violência e letalidade. A PM é responsável por um número significativo de mortes no Brasil, muitas delas decorrentes de operações violentas em comunidades pobres. Racismo estrutural. A atuação da PM é frequentemente associada ao racismo, com negros sendo os principais vítimas de violência policial. Falta de controle civil. A estrutura militarizada dificulta o controle democrático e a transparência nas ações policiais. Modelo anacrônico. A PM foi criada no século XIX para reprimir revoltas populares e muitos defendem que esse modelo não se adequa às necessidades de uma sociedade democrática. Impunidade. A justiça militar, que julga crimes cometidos por policiais militares, é vista como um mecanismo que protege agentes envolvidos em violações de direitos humanos. Contra-argumentos e resistências. Embora haja setores que defendem o fim da PM, há também resistências significativas. Políticos conservadores argumentam que a PM é essencial para o controle ao crime e à violência. Militares e policiais. Muitos integrantes da PM veem a desmilitarização como uma ameaça à sua carreira e à hierarquia da instituição. Parte da população. Alguns cidadãos apoiam a PM por medo da criminalidade e acreditam que uma polícia forte é necessária para garantir a segurança. O debate sobre o fim da polícia militar no Brasil é profundamente ligado a questões de justiça social, direitos humanos e democracia. Enquanto setores progressistas e movimentos sociais defendem a desmilitarização como forma de reduzir a violência e promover uma segurança pública mais democrática, outros grupos veem a PM como uma instituição necessária para o combate ao crime. A solução para esse impasse pode passar por reformas profundas no modelo de segurança pública, com foco na transparência, no respeito aos direitos humanos e na participação da sociedade civil. O que é e o que significa o militarismo em uma instituição? O militarismo em uma instituição refere-se à adoção de características e princípios militares em sua estrutura, organização e funcionamento. Esse conceito envolve vários elementos,
incluindo disciplina, hierarquia, treinamento rigoroso e um código de conduta estrito. Disciplina. A disciplina é um dos pilares do militarismo. Ela se refere ao conjunto de regras e normas que regulam o comportamento dos membros da instituição. A disciplina assegura que todos cumpram suas responsabilidades de maneira ordenada e eficiente. Hierarquia. A estrutura hierárquica é uma característica central do militarismo. Ela estabelece uma cadeia de comando clara, onde cada membro tem um superior a quem deve prestar contas e subordinados sob sua responsabilidade. Isso facilita a tomada de decisões e a coordenação das atividades. Treinamento rigoroso. No militarismo, o treinamento é intenso e abrangente. Os membros são preparados para enfrentar situações adversas e para agir de maneira rápida e precisa. O treinamento também inclui aspectos físicos, psicológicos e técnicos. Código de conduta. As instituições militarizadas seguem um código de conduta que define padrões de comportamento e ética. Esse código promove valores como honra, lealdade, coragem e respeito à autoridade. Uniformidade. A padronização de uniformes, equipamentos e procedimentos é uma característica do militarismo. Isso ajuda a criar um senso de identidade e coesão entre os membros da instituição. Eficiência e organização. A estrutura militarizada é projetada para ser altamente eficiente e organizada. A hierarquia e a disciplina garantem que as tarefas sejam realizadas de maneira eficaz e que os recursos sejam utilizados de forma otimizada. Capacidade de resposta. O militarismo permite uma capacidade de resposta rápida e coordenada em situações de emergência. A formação e a hierarquia garantem que os membros estejam prontos para agir de maneira eficaz em momentos críticos. Esses elementos fazem com que instituições militarizadas, como as Forças Armadas e a Polícia Militar, sejam capazes de desempenhar suas funções com alto grau de eficiência e precisão. O militarismo, portanto, é uma forma de organizar uma instituição que busca maximizar a eficiência, a ordem e a disciplina dentro de uma organização. No militarismo, os mecanismos de fiscalização e controle de ações e condutas são mais rígidos e eficazes que em outras instituições. Uma instituição policial, seja ela de organização civil ou militar, não humaniza e nem desumaniza as pessoas. As instituições são compostas por seres humanos e, como tais, estão suscetíveis a cometer erros. Nesse sentido, o que diferencia uma instituição de outras são seus meios de controle, fiscalização e punição. Há diversos argumentos e narrativas a favor da desmilitarização da polícia militar que são frequentemente debatidos. Aqui estão alguns dos principais. Diminuição da violência policial. A desmilitarização poderia reduzir a violência e os abusos cometidos por policiais, ao adotar uma abordagem mais comunitária e menos combativa. A lógica é que uma polícia menos militarizada poderia estabelecer melhores relações com a população. Direitos humanos. Críticos argumentam que a militarização da polícia contribui para a violação dos direitos humanos. A desmilitarização poderia promover uma cultura de respeito aos direitos civis e humanos, reduzindo práticas abusivas. Maior transparência e responsabilização. A estrutura militar é vista por alguns como opaca e pouco sujeita ao controle social. Desmilitarizar a polícia poderia aumentar a transparência e a responsabilização dos policiais pelas suas ações. Enfoque na prevenção e solução de problemas. A desmilitarização incentivaria uma abordagem mais focada na prevenção de crimes e na resolução de problemas, em vez de uma resposta puramente repressiva. Isso poderia envolver uma maior colaboração com outras instituições e serviços sociais. Redução de conflitos. A lógica militar é de guerra e combate ao inimigo, o que pode aumentar a percepção de conflito entre a polícia e a população. Uma polícia desmilitarizada tenderia a atuar mais como mediadora e menos como uma força de combate, reduzindo tensões. Adaptação às realidades locais. Uma força policial, menos militarizada,
pode ser mais flexível e adaptável às realidades e necessidades locais, promovendo políticas de segurança mais eficazes e personalizadas para diferentes comunidades. Modelo internacional. Muitos países desenvolvidos possuem polícias desmilitarizadas que funcionam eficazmente, como na Inglaterra, Canadá e Noruega. Defensores da desmilitarização argumentam que seguir esses modelos poderia trazer benefícios similares ao Brasil. Descolonização da segurança pública. Alguns defensores veem a desmilitarização como uma maneira de superar práticas herdadas do período colonial e do regime militar, promovendo uma segurança pública mais democrática e inclusiva. Esses argumentos refletem uma visão crítica da atual estrutura e práticas da Polícia Militar, sugerindo que uma polícia menos militarizada poderia contribuir para uma sociedade mais segura, justa e respeitosa dos direitos humanos. No entanto, essa é uma discussão complexa e multifacetada, que exige uma análise cuidadosa de todas as suas dimensões. Argumentos a favor da militarização da polícia. Diminuição da violência policial. A militarização da polícia não deve ser vista como uma causa direta de violência policial. Na verdade, a formação militar rigorosa inclui treinamento ético e de direitos humanos, que são essenciais para prevenir abusos. Além disso, a estrutura hierárquica e disciplinar pode garantir um controle mais rígido sobre o comportamento dos policiais, minimizando desvios. Direitos humanos. A estrutura militar não é, por definição, contrária aos direitos humanos. Na verdade, ela pode ser um facilitador para a aplicação rigorosa e justa da lei. O treinamento militar enfatiza o respeito às regras e à disciplina, o que pode ser instrumental para proteger os direitos dos cidadãos e garantir a ordem pública. Maior transparência e responsabilização. A transparência e a responsabilização não são exclusivas de uma estrutura desmilitarizada. A hierarquia militar permite um sistema claro de comando e controle, onde cada nível de liderança é responsável pela conduta de seus subordinados. Isso pode facilitar a responsabilização e a implementação de medidas corretivas, quando necessário. Enfoque na prevenção e solução de problemas. A Polícia Militar pode e deve adotar uma abordagem preventiva e resolutiva, mesmo dentro de sua estrutura militar. A presença ostensiva e o patrulhamento constante são formas de prevenção que dependem diretamente da organização e da disciplina militar. Além disso, muitas polícias militares já colaboram com outras instituições para abordar questões sociais subjacentes à criminalidade. Redução de conflitos. A militarização não significa necessariamente um aumento de conflitos. A formação militar pode, inclusive, preparar os policiais para atuar como mediadores em situações de crise, utilizando táticas de desescalada e comunicação eficiente para resolver conflitos de maneira pacífica e controlada. Adaptação às realidades locais. Uma força policial militarizada ainda pode ser adaptável às necessidades locais. A hierarquia militar permite uma estrutura organizada e eficiente que pode ser moldada para atender às necessidades de diferentes comunidades, sem perder a capacidade de resposta rápida e coordenada em situações de emergência. Modelo internacional. Embora muitos países tenham forças policiais desmilitarizadas, isso não significa que a militarização seja inadequada. Cada país tem suas próprias particularidades e desafios de segurança. A estrutura militar da polícia pode ser mais adequada para certos contextos, especialmente em países com altos índices de violência e crime organizado. Descolonização da segurança pública. Argumentar que a militarização é uma herança colonial é simplista. A estrutura militarizada foi adotada e adaptada ao longo dos anos para atender às necessidades de segurança contemporâneas. A questão não é a estrutura em si, mas a eficácia e a justiça com que as leis são aplicadas. Reforçando, a militarização da polícia militar não é um impedimento para práticas justas e eficazes de segurança pública. Pelo contrário, a disciplina, a hierarquia e a organização militar podem ser ferramentas valiosas na promoção da ordem, da segurança e da proteção dos direitos humanos. O foco deve estar na melhoria contínua e no aperfeiçoamento das práticas policiais, garantindo que a Polícia Militar continue a servir e proteger a população de maneira eficaz e justa.
A Polícia Militar desempenha um papel crucial na garantia da segurança pública e da ordem social em nosso país. Sua atuação vai além do combate ao crime. Ela está presente em momentos de crise, catástrofes naturais, eventos públicos e na proteção dos direitos dos cidadãos. É essencial reconhecer e valorizar essa instituição que, com sua estrutura disciplinar e hierárquica, tem conseguido enfrentar desafios complexos e diversificados. Primeiramente, a estrutura militar da Polícia Militar é um fator determinante para a eficiência e eficácia na execução de suas atividades. A disciplina e a hierarquia são pilares fundamentais que garantem uma resposta rápida e coordenada em situações de emergência. A formação militar proporciona aos policiais um treinamento rigoroso que os capacita a agir de forma rápida e precisa em momentos críticos, minimizando riscos e protegendo a população. Além disso, a Polícia Militar tem um papel preventivo essencial. A presença ostensiva de policiais nas ruas, patrulhando bairros e comunidades, atua como um fator dissuasório para a criminalidade. A proximidade com a comunidade permite que a Polícia Militar conheça de perto as necessidades e particularidades de cada região, atuando de forma preventiva e resolutiva. A origem das polícias militares remonta ao período colonial, quando foram criadas as primeiras forças de segurança para proteger as colônias e manter a ordem. Ao longo dos anos, essas forças evoluíram e se adaptaram às necessidades de segurança pública, tornando-se instituições fundamentais na estrutura do Estado. A desmilitarização da Polícia Militar pode acarretar em uma série de consequências negativas. Sem a estrutura militar, a instituição poderia perder a capacidade de resposta rápida e coordenada, fundamental em situações de crise. A falta de disciplina e hierarquia enfraqueceria o controle interno, podendo resultar em aumento da corrupção e da ineficiência. Ademais, é importante destacar que a desmilitarização não é sinônimo de modernização ou melhoria. O que se faz necessário é um investimento contínuo em treinamento, equipamentos e na valorização dos profissionais de segurança. Fortalecer a Polícia Militar com recursos e reconhecimento é o caminho para uma sociedade mais segura e protegida. O aumento da criminalidade no Brasil é um fenômeno complexo, influenciado por diversas causas políticas, econômicas, sociais, culturais e judiciárias. A formulação, aprovação e sanção de leis que despenalizam crimes violentos ou inserem penas mais brandas tem contribuído para a sensação de impunidade e o aumento da criminalidade. Medidas cautelares do processo penal, que acabam por beneficiar os criminosos, e a morosidade no julgamento dos processos também incentivam a atividade criminosa. A corrupção política e o crescimento e fortalecimento das organizações criminosas têm aumentado seu poder econômico, permitindo sua infiltração no mercado econômico, lavagem de dinheiro e corrupção de autoridades políticas, do judiciário e policiais. Essas organizações, com seu poder bélico crescente, fazem frente ao Estado e criam um Estado paralelo, cobrando taxas de comerciantes e moradores, impondo monopólios de seus produtos e atuando como verdadeiras máfias. Como consequências, o Brasil corre o risco de se transformar em um narco-estado. A Polícia Militar é uma instituição essencial para a manutenção da ordem e da segurança pública. Sua estrutura militar é um elemento-chave para a eficácia de suas operações e para a proteção da população. Argumentar contra a desmilitarização é reconhecer a importância de uma força policial disciplinada, hierarquizada e bem equipada, capaz de enfrentar os desafios diários de nossa sociedade. O problema central da segurança pública no Brasil, em primeiro momento, é a corrupção política e a cooptação do sistema judiciário pela política e pelo crime organizado, agravado pela legislação complacente com a corrupção e a criminalidade violenta. A composição política, social e cultural de cada estado impõe às polícias militares meios e técnicas de abordagem e atuação diferentes em cada uma dessas sociedades, de maneira que a atuação da polícia se adequa à realidade dos conflitos e do grau de violência local. Então é possível compreender que há polícias que vão atuar com mais violência que as de outros estados, dependendo das ameaças que vão enfrentar. Vamos comparar as polícias militares do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Polícia do Rio de Janeiro.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro enfrenta desafios únicos devido à presença de facções criminosas fortemente armadas e ao controle de territórios por milícias. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é conhecida por suas operações em favelas e áreas de alto risco, onde a violência é mais intensa. A atuação da Polícia do Rio de Janeiro muitas vezes envolve confrontos diretos com criminosos, resultando em uma abordagem mais agressiva e letal. A complexidade do cenário de segurança do Rio de Janeiro exige uma resposta rápida e coordenada, o que justifica a utilização de táticas militares. Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo opera em um contexto urbano denso, de guerrilha urbana perpetrada pelo crime organizado que gera grave violência urbana. A Polícia Militar de São Paulo adota uma abordagem mais preventiva e ostensiva, com foco em patrulhamento e presença constante nas ruas. Embora também enfrente situações de violência, a letalidade policial em São Paulo tende a ser menor em comparação com o Rio de Janeiro. A Polícia Militar de São Paulo investe em programas de policiamento comunitário e na utilização de tecnologias para melhorar a eficiência e a transparência de suas operações. Polícia Militar de Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais é reconhecida por sua abordagem comunitária e preventiva. A Polícia Militar de Minas Gerais implementa programas de policiamento comunitário e setorizado, buscando uma maior proximidade com a população. A atuação da PMMG é caracterizada por uma menor letalidade policial e um foco na resolução de problemas locais e na prevenção da criminalidade. A estrutura hierárquica e disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais permite uma resposta eficiente às situações de emergência, ao mesmo tempo que promove a integração com a comunidade. Comparação geral. Letalidade policial. A Polícia Militar do Rio de Janeiro apresenta uma letalidade policial mais alta devido aos confrontos frequentes com facções criminosas fortemente armadas. A Polícia Militar de São Paulo tem uma letalidade menor, com foco em patrulhamento ostensivo e preventivo. A Polícia Militar de Minas Gerais destaca-se por sua abordagem comunitária e menor letalidade. Abordagem comunitária. A Polícia Militar de Minas Gerais é a mais destacada em termos de policiamento comunitário, seguida pela Polícia Militar de São Paulo, que também investe em programas de proximidade com a população. A Polícia Militar do Rio de Janeiro enfrenta desafios maiores para implementar essas práticas devido ao contexto de violência intensa. Tecnologia e transparência. A Polícia Militar de São Paulo investe significativamente em tecnologia para melhorar a eficiência e a transparência de suas operações. A Polícia Militar de Minas Gerais também utiliza tecnologia, mas com um foco maior na interação comunitária. Essas diferenças refletem as realidades distintas enfrentadas por cada estado e a necessidade de adaptar as estratégias de policiamento às especificidades locais. Cada polícia militar desenvolve suas técnicas e abordagens com base nas ameaças e desafios que enfrentam, resultando em variações na atuação e na relação com a comunidade. A origem das organizações criminosas no Brasil está profundamente enraizada em fatores históricos, sociais, econômicos e políticos. Esses grupos emergiram e se consolidaram ao longo do tempo, influenciados por uma série de condições estruturais do país. Contexto histórico e social. Desigualdade social e exclusão. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com uma grande parcela da população vivendo em condições de pobreza e exclusão social. Essa desigualdade cria um terreno fértil para o surgimento de organizações criminosas, que muitas vezes se apresentam como alternativas de sobrevivência e ascensão social para indivíduos marginalizados. Urbanização desordenada. O rápido processo de urbanização no século XX, especialmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, levou à formação de favelas e periferias com pouca infraestrutura e presença limitada do Estado. Essas áreas tornaram-se redutos para atividades criminosas. Legado da escravidão e racismo estrutural. A marginalização histórica da população negra, herança do período escravocrata, contribui para a exclusão socioeconômica de grande parte dessa população,
facilitando o recrutamento de jovens para o crime organizado. Fatores econômicos: falta de oportunidades, ausência de empregos formais e oportunidades de educação em regiões periféricas empurra muitos jovens para o crime como única forma de subsistência. Tráfico de drogas. A partir da década de 1970, o tráfico de drogas tornou-se uma das principais atividades econômicas do crime organizado no Brasil. A demanda por drogas ilícitas, tanto no mercado interno quanto no exterior, gerou lucros exorbitantes, fortalecendo essas organizações. Economia informal e lavagem de dinheiro. O crime organizado se beneficia da economia informal e de esquemas de lavagem de dinheiro para legitimar seus ganhos ilícitos, infiltrando-se em setores legítimos da economia. Fatores políticos e institucionais. Fragilidade do Estado. A incapacidade do Estado em garantir segurança pública, combater a corrupção e fornecer serviços básicos em áreas periféricas permitiu que organizações criminosas assumissem o controle de territórios, oferecendo proteção e justiça paralela. Corrupção e colusão. A infiltração de organizações criminosas em instituições públicas, incluindo polícias e sistema prisional, facilitou sua expansão. A corrupção endêmica no Brasil também contribui para a impunidade e a perpetuação desses grupos. Sistema prisional como escola do crime. O sistema prisional brasileiro, superlotado e precário, tornou-se um ambiente propício para a organização e expansão de facções criminosas, como o PCC, Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Expansão e consolidação das facções criminosas. O Comando Vermelho surgiu no Rio de Janeiro na década de 1970, inicialmente como uma forma de resistência de presos políticos comuns contra a violência e as más condições do sistema prisional. Ao longo do tempo, tornou-se uma das maiores organizações criminosas do país, dominando o tráfico de drogas em várias regiões. Primeiro Comando da Capital. Fundada em 1993, na cadeia de Taubaté, São Paulo, o PCC surgiu como uma resposta à violência e à opressão no sistema prisional. Rapidamente se expandiu, tornando-se uma organização altamente estruturada e presente em todo o território nacional. Terceiro Comando e Amigos dos Amigos. Outras facções que surgiram como dissidência do Comando Vermelho, disputando territórios e influência no tráfico de drogas. Impacto da globalização e conexões internacionais. Rotas internacionais de drogas. O Brasil tornou-se um importante corredor para o tráfico internacional de drogas, conectando produtores na América do Sul, como Colômbia e Bolívia, a mercados consumidores na Europa e nos Estados Unidos. Isso fortaleceu as organizações criminosas locais, que passaram a operar em escala global. Crimes transnacionais. Além do tráfico de drogas, organizações criminosas brasileiras envolvem-se em outros crimes transnacionais, como tráfico de armas, contrabando e lavagem de dinheiro. As organizações criminosas no Brasil são um fenômeno complexo, resultante de uma combinação de fatores históricos, sociais, econômicos e políticos. Sua origem e expansão estão diretamente ligadas à desigualdade social, à fragilidade das instituições públicas e à falta de oportunidades para grande parte da população. Para combater eficazmente essas organizações, é necessário adotar uma abordagem multidimensional que inclua políticas de inclusão social, reforma do sistema prisional, fortalecimento das instituições e combate à corrupção. A consolidação das organizações criminosas no Brasil é um fenômeno que reflete não apenas a capacidade desses grupos de se adaptarem às mudanças sociais e econômicas, mas também sua habilidade em acumular poder econômico e infiltrar-se em setores legítimos da economia. Essa infiltração tem consequências profundas para o país, afetando a economia, a política, a segurança pública e a sociedade como um todo. A consolidação das organizações criminosas. Estruturação hierárquica. Organizações como o PCC e o Comando Vermelho desenvolveram estruturas hierárquicas complexas, semelhantes a corporações, com divisões de tarefas, códigos de conduta e estratégias de expansão. Controle territorial.
Esses grupos consolidarem seu poder ao dominar territórios, especialmente em favelas e periferias, onde o Estado tem presença limitada. Eles oferecem proteção e serviços paralelos, como mediação de conflitos, em troca de lealdade e controle. Expansão nacional e internacional. A partir de suas bases iniciais, as facções expandiram-se para outras regiões do Brasil e até para outros países, estabelecendo redes de tráfico de drogas, armas e outros ilícitos. Poder econômico das organizações criminosas. Tráfico de drogas. O tráfico de drogas é a principal fonte de renda dessas organizações. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de cocaína e crack, além de ser uma rota estratégica para o tráfico internacional. Diversificação de atividades. Além do tráfico de drogas, essas organizações envolvem-se em roubos, sequestros, extorsão, contrabando, tráfico de armas e até mesmo crimes cibernéticos. Essa diversificação aumenta sua capacidade de gerar lucros. Lavagem de dinheiro. Para legitimar seus ganhos ilícitos, as organizações criminosas investem em negócios legítimos, como imóveis, postos de gasolina, transportadoras, empresas de construção e até mesmo no agronegócio. A lavagem de dinheiro é essencial para infiltrar-se na economia formal. Infiltração no mercado econômico. Negócios legítimos como fachada. As organizações criminosas utilizam empresas legais para lavar dinheiro e ocultar suas atividades ilícitas. Esses negócios muitas vezes operam em setores com alta liquidez e baixa regulamentação, como o comércio de veículos, imóveis e serviços. Infiltração em setores estratégicos. Em alguns casos, essas organizações infiltram-se em setores estratégicos da economia, como o transporte de cargas, portos e aeroportos, facilitando o tráfico de drogas e mercadorias ilegais. Corrupção e conluio. A infiltração também ocorre por meio da corrupção de agentes públicos, políticos e empresários, que facilitam a atuação desses grupos em troca de vantagens financeiras. Consequências para o país. Impacto na economia legítima. A infiltração de organizações criminosas na economia formal distorce o mercado, cria concorrência desleal e desincentiva investimentos legítimos. Além disso, a lavagem de dinheiro pode inflacionar preços e ativos, como imóveis. Enfraquecimento das instituições. A corrupção e a infiltração em instituições públicas minam a confiança na democracia e no Estado de Direito. Isso afeta a capacidade do Estado de combater o crime e garantir a segurança pública. Violência e insegurança. A consolidação dessas organizações está diretamente ligada ao aumento da violência, especialmente em áreas urbanas. Disputas por território e controle de mercados ilegais resultam em homicídios, confrontos com a polícia e massacres. Desigualdade social. A atuação desses grupos perpetua ciclos de pobreza e exclusão, já que jovens em situação de vulnerabilidade são frequentemente recrutados para o crime, enquanto as comunidades sob o controle dessas organizações sofrem com a falta de investimentos públicos. Impacto na imagem internacional. A presença de organizações criminosas, fortes e bem estruturadas, prejudica a imagem do Brasil no exterior, afetando negócios, turismo e relações diplomáticas. Desafios para o combate. Complexidade das redes criminosas. A estrutura descentralizada e a capacidade de adaptação dessas organizações tornam difícil sua erradicação. Falta de coordenação entre agências. A ausência de uma estratégia integrada entre polícias, sistema judiciário e agências de inteligência limita a eficácia das ações de combate. Necessidade de políticas sociais. Além de medidas repressivas, é essencial investir em educação, geração de empregos e inclusão social para reduzir a atratividade do crime. A consolidação das organizações criminosas no Brasil e sua infiltração na economia formal representam um desafio complexo. O poder econômico acumulado por esses grupos permite que eles corrompam instituições, extorçam mercados e perpetuem ciclos de violência e desigualdade. Para enfrentar esse problema, é necessário adotar uma abordagem integrada que combine ações de segurança pública, reformas institucionais e políticas sociais de longo prazo,
Somente assim será possível reduzir a influência dessas organizações e promover um desenvolvimento mais justo e seguro para o país. O combate às organizações criminosas é um desafio complexo, que exige uma abordagem dimensionada, envolvendo não apenas ações policiais repressivas, mas também reformas legislativas, investimentos em tecnologia, capacitação de profissionais e um rigoroso controle sobre as instituições públicas, incluindo o judiciário. Formulação de leis e penas severas. Leis específicas para o crime organizado. É fundamental que o Estado elabore leis específicas para combater o crime organizado, definindo claramente suas características e estabelecendo penas severas para seus líderes e integrantes. A legislação deve prever mecanismos eficazes para desmantelar essas organizações, como a apreensão de bens e recursos financeiros. Penas mais rígidas para líderes. Os líderes de facções criminosas devem ser alvo de punições exemplares, incluindo penas de prisão mais longas e regimes carcerários mais rigorosos. Isso desincentiva a ascensão de novos líderes e enfraquece a estrutura hierárquica desses grupos. Eliminação de recursos processuais abusivos. Muitas vezes, criminosos de alta periculosidade conseguem postergar suas condenações ou obter liberdade por meio de recursos processuais excessivos. É necessário revisar e limitar esses mecanismos, garantindo que a justiça seja célere e eficaz. Atualização e capacitação das polícias. Treinamento contínuo. As forças policiais devem receber treinamento contínuo, com foco em técnicas de investigação, inteligência policial e combate ao crime organizado. Isso inclui a capacitação para lidar com novas modalidades de crime, como o cybercrime. Investimento em tecnologia. A modernização das polícias é essencial para enfrentar organizações criminosas cada vez mais sofisticadas. Isso inclui o uso de drones, sistemas de monitoramento, análise de dados em tempo real e ferramentas de inteligência artificial para mapear e prever atividades criminosas. Integração entre agências. A cooperação entre polícias estaduais, federais e agências de inteligência é crucial para combater o crime organizado de forma eficiente. A criação de unidades especializadas e a padronização de procedimentos podem fortalecer essa integração. Controle rígido do judiciário. Combate à corrupção no judiciário. A infiltração de organizações criminosas no judiciário é uma realidade preocupante. É necessário implementar mecanismos de controle e transparência, como auditorias internas e externas, para evitar desvios de conduta e garantir a imparcialidade das decisões. Responsabilização de juízes e promotores. Membros do judiciário que agem de forma negligente ou corruptiva devem ser responsabilizados criminal e administrativamente. Isso reforça a credibilidade da justiça e inibe práticas que beneficiam criminosos. Celeridade processual. A lentidão do sistema judiciário é um dos maiores obstáculos para o combate ao crime organizado. É preciso investir em medidas que agilizem os processos, como a digitalização de procedimentos e a contratação de mais profissionais. Enfrentamento ao crime organizado nas prisões. Controle de comunicação nas penitenciárias. As lideranças de facções criminosas muitas vezes continuam comandando suas organizações de dentro das prisões. É essencial monitorar e restringir a comunicação dos presos, impedindo que mantenham contato com o exterior. Separação de líderes. Líderes de facções devem ser mantidos em presídios de segurança máxima, isolados de outros presos, para evitar que continue coordenando atividades criminosas. Reinserção social de presos comuns. Para reduzir o poder das organizações criminosas, é importante investir em programas de reinserção social para presos comuns, oferecendo educação, capacitação profissional e apoio psicológico. Papel da sociedade e da mídia. Conscientização e denúncia. A sociedade civil desempenha um papel importante no combate ao crime organizado. Campanhas de conscientização e canais de denúncia podem incentivar a população a colaborar com as autoridades. Responsabilidade da mídia.
A mídia deve evitar a glamorização do crime organizado e contribuir para a disseminação de informações precisas e educativas sobre os riscos e consequências do envolvimento com essas organizações. O combate às organizações criminosas exige uma estratégia abrangente, que vá além da atuação policial. A formulação de leis mais severas, a eliminação de recursos processuais abusivos, a modernização das forças de segurança e o controle rigoroso do judiciário são medidas essenciais para enfraquecer essas organizações e garantir a segurança pública. Além disso, é fundamental investir em políticas sociais que reduzam a vulnerabilidade de jovens ao crime e promovam a inclusão social. Somente com uma abordagem integrada e multidisciplinar será possível enfrentar o crime organizado de forma eficaz e duradoura. O problema da violência e falta de segurança pública no Brasil não tem como causa as polícias militares, pois essas são instituições do Estado que atuam sob controle político, uma vez que são sob a autoridade dos governadores que direcionam as políticas públicas de segurança. A insegurança e violência no Brasil têm raízes históricas, políticas, econômicas e sociais. A corrupção política e a ideologização do tema segurança prejudica no sentido de que medidas eficazes no combate à violência e criminalidade sejam implementadas. A falta de oportunidades e o baixo poder econômico prejudicam muitas famílias que não conseguem melhores condições de emprego, moradia, educação e saúde, e por isso têm que se sujeitarem a viver em áreas e locais dominados por grupos criminosos que promovem violência e opressão, uma vez que operam nessas comunidades através da ameaça, coação e violência física e psicológica contra os cidadãos. A mídia colabora com a glamorização da criminalidade através dos seus posts jornalísticos, programas, novelas, filmes e séries exaltando criminosos e inferiorizando o trabalho da polícia. E ainda há setores da sociedade, empresários, mídia e políticos que atuam no meio artístico, da música principalmente, e de eventos sociais que promovem a glamorização do crime como prática aceitável para vencer na vida. Por outro lado, a população carece de mais conhecimento que pode vir através da educação. Fato este que não ocorre, pois as escolas e universidades não estão empenhadas em ensinar o que é certo e devido a cada matéria, mas sim em grande parte a disseminar ideologias que não promovem justiça social e sim divisão de classe, contribuindo com a fragmentação social e a eclosão de diversos grupos antagônicos. Isso acarreta no crescimento do ódio de classe que vai se retroalimentando e causando mais violência. Todos esses fatores contribuem para uma sociedade violenta, pois as consequências da corrupção e negligência das autoridades e dos diversos setores da sociedade em tomarem medidas contra a criminalidade acabam por adoecer a sociedade, que é afetada psicologicamente e fisicamente por todos esses fatores já citados, de maneira que a população está adoecida, estressada e violenta. Hoje as pessoas no Brasil se matam por qualquer motivo. Por um cigarro, um celular, uma cerveja, um olhar, um gesto numa foto, ciúmes, herança, inveja, contendas familiares, questões políticas e ideológicas e ainda pelo domínio do crime em diversas localidades do país. É com essa sociedade doente e violenta que os policiais têm de lidar todos os dias. Não há técnicas e estratégias completamente eficazes em reduzir consideravelmente os índices criminais. Os próprios policiais são vítimas, primeiro do Estado, que os desampara com salários aquém de sua missão e responsabilidade, e ainda com insegurança jurídica para que possam atender os anseios da população por segurança e por ter preservados os seus direitos e garantias fundamentais. A violência no Brasil se reflete também no alto índice de mortes de policiais em serviço e fora de serviço em razão da função. Dados do ano de 2023 indicam que 138 policiais da ativa foram assassinados,
sendo 116 policiais militares, 21 policiais civis e um policial federal. No Brasil já é cultura ser desonesto e gostar do que é errado. Por aqui o errado está certo e o certo está errado. Vivemos no hospício continental chamado Brasil.